Queridos, 2024, o ano da colheita. Diga comigo, o que é que Deus tem de profético para mim? É muito importante você compreender alguns princípios para a sua vida desenrolar. Nós precisamos que o pergaminho desenrole, nós precisamos da revelação, nós precisamos da palavra rema, nós precisamos que Deus clarifique diante dos nossos olhos aquilo que Ele tem para a nossa vida neste tempo. E nós temos vivido tempos difíceis, que não dá para viver sem Deus. É muito importante você trazer Deus para a tua vida. Então, quando nós perguntamos o que é que Deus tem para mim, neste ano de 2024, o ano da colheita, o nosso propósito é de fazer você pensar, porque nós não queremos que você venha para cá com um coração errado, porque se você aprende uma doutrina errada, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida na plenitude, na totalidade, na integralidade. Deus tem muita coisa para nos dar, mas o princípio para receber algo de Deus é, antes de tudo, você se doar, se entregar e se sacrificar. Neste ano de 2024, que é o ano da colheita, nós precisamos pensar que não existe colheita sem a bênção de Deus. Diga isso comigo, não existe colheita sem a bênção de Deus. A terra responde e produz fruto por conta de uma bênção que foi ministrada, chamada lei da fecundidade. Cada vez que uma planta, uma semente é plantada no tempo certo, no terreno certo e cultivada, ela vai germinar, crescer, florescer e produzir muitos frutos. Nós chamamos isso também de lei da semeadura, onde ela funciona tanto no natural como no espiritual. Diga, a lei da semeadura, ela funciona tanto no natural como no espiritual. Vocês precisam entender estes princípios, porque quando vocês recebem entendimento, vocês recebem luz no coração, no espírito de vocês, e por conta disso, a palavra é transmitida para a sua alma com clareza, a ponto desta palavra impactar a sua vida. O que acontece nos dias de hoje? Tem muita gente que recebe alguma coisa, mas aquilo que ela recebe não sacia, não satisfaz, e tem muita gente com um vazio muito grande na sua vida, e por conta disso vai buscar nos lugares errados. E o diabo sabe dessa necessidade, dessa precisão, desta carência. E por conta disso, algumas pessoas acabam se enveredando por caminhos de morte. A palavra diz assim, que existem muitos caminhos, mas o final destes caminhos é a morte. Não só a morte física, mas a morte espiritual, que é a segunda morte, a separação definitiva de Deus. Então nós precisamos compreender que se a bênção de Deus é que pode nos proporcionar uma colheita, nós precisamos então, antes de desejar a colheita, é buscar esta bênção de Deus. Porque a igreja dos nossos dias, ela serve a Deus de maneira invertida. A igreja virou supermercado, hipermercado, onde as pessoas buscam a igreja simplesmente para receber alguma coisa. Então, quando você chega aqui, nós vamos desmistificar isso e dizer que para você receber, você precisa se entregar, se doar, se sacrificar. E o que Deus quer não é meramente algo financeiro, econômico e material. O que Deus quer é o teu coração. E quantos de nós estamos querendo ter uma colheita maravilhosa neste ano de 2024, sem entregar o nosso coração para Deus? Quantos aqui já estão fora
do propósito de Deus. Perderam o primeiro amor e por conta disso precisam colocar o altar do coração em dia, no lugar, para que possam viver algo significativo, marcante. Porque os traumas, complexos, tormentos, crises de identidade, crises existenciais, tudo isso tem afetado você de tal forma que impede você de viver para Deus. Aqueles problemas que são corriqueiros, cotidianos, seculares, naturais, eles afastam você de Deus. Você não percebe, mas o diabo tem uma estratégia. Ele trabalha com as tuas emoções e com os teus sentimentos. E quando você não domina as tuas emoções e os teus sentimentos, você vai viver perdendo. Você não vai desfrutar daquilo que Deus tem preparado para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos. É muito importante que você se molde no propósito de Deus. Por exemplo, se você anda em retidão e justiça, você vai desfrutar de uma vida abençoada. Mas se você vive uma vida pecaminosa, desvirtuada, desfocada, totalmente fora dos padrões bíblicos, você vai viver altos e baixos, montanhas e vales. Tem época na tua vida que tudo vai muito bem, obrigado, mas tem época que só a misericórdia de Deus. Você está lá no fundo do poço e não contente, cava mais um pouco para chegar mais embaixo. O que Deus quer fazer com o seu povo hoje? Deus quer socorrer, mas o seu povo é um povo que não é agradecido, é um povo que não reconhece. Então Deus, Ele não pode dar apenas uma bênção para você, depois virar as costas e dizer obrigado, a próxima vez que eu precisar eu volto. Como eu disse a vocês, é tão importante estarmos aqui e entender o papel da igreja em nossas vidas. A igreja não pode ser só instituição, pessoa física, CNPJ. A igreja é espiritual. A igreja está aqui para poder alimentar o povo de Deus. Quando a palavra diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, significa que a casa do Senhor, ela vai nos servir do pão da vida e da água que quem beber desta água não terá mais sede. Nós devemos compreender o que Deus tem para nos oferecer, e nós temos tão pouco para oferecer a Deus. Por isso a nossa cultura é que o púlpito não é um balcão de negócios, a Bíblia não é produto, e a igreja não é público consumidor. Eu gostaria que você projetasse para mim, por favor, se puder conversar menos, eu agradeço. Porque esse momento é um momento onde eu preciso de muita atenção de todos vocês. Porque a unção, ela é interrompida quando nós não compreendemos o que é que estamos fazendo aqui. Nós estamos prestando um culto ao Deus vivo e não ao Deus morto. Então nós precisamos praticar o que diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vou ficar aqui só com a parte A do versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Obrigado. Nós precisamos que o Espírito Santo nos revele, neste tempo que estamos vivendo, porque a igreja ela foi afetada por uma cultura hinduísta, humana, e a igreja se tornou muitas vezes egoísta, individualista. O sistema religioso apodrece. Então nós precisamos nos desvencilhar daquilo que são vícios e daquilo que corrompe a nossa fé e nos afasta de Deus. Uma coisa que precisamos aprender ou reaprender é que tanto eu como você, como nós todos,
como igreja de Jesus, precisamos temer ao Senhor. Eu disse temor, eu não disse terror, porque tem muita gente que quer servir a Deus com medo de ir para o inferno. Você não precisa ter medo de ir para o inferno. O inferno existe, é uma realidade. Só que a Bíblia nos ensina que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. E você sabia que uma pessoa vai para o inferno não por conta do seu pecado, ela vai para o inferno porque não se arrependeu. Então a palavra diz que o temor é o princípio da sabedoria. Então a igreja precisa resgatar esta sabedoria, para andar em santificação, para andar na presença de Deus, para fazer a sua vontade. Hoje parece tão complicado viver para o Senhor. Por quê? Porque o mundo lá fora é promíscuo, depravado, pervertido, e usurpa, ou tenta usurpar de Deus, aquilo que é santo. O mundo oferece o avesso da santidade, e nós precisamos compreender, que quando nós entramos debaixo desta nuvem de Deus, desta sombra protetora, nós vamos conseguir vencer as tentações e romper com o pecado oculto, secreto, de estimação. Nós somos muito bons em esconder os nossos pecados, mas é bom lembrar que Deus, Ele nos conhece desnudos. Deus nos conhece como nós somos. E quem é você quando ninguém está olhando? Então, quando nós queremos um ano de bênção, um ano de colheita, um ano de prosperidade, um ano de saúde, um ano de alegria, um ano de vitórias, de conquistas, de bênçãos, de realizações, nós precisamos compreender que não existe colheita sem a bênção de Deus. E como é que Deus vai me abençoar se o meu coração anda longe dele? Como é que Deus vai me abençoar vivendo num caminho de tortuosidades? Como é que Deus vai me abençoar se eu tenho uma inclinação para ser inconstante, impulsivo, inconsequente, irresponsável? Porque muitas vezes esta é a nossa identidade, como filhos e filhas de Deus. Porque está faltando temor, para a gente entender o que é que estamos fazendo aqui nesta noite. Nós falamos reunião, usamos uma linguagem muitas vezes informal, mas precisamos entender o que é um culto, e você precisa compreender o que é prestar um culto, porque se você não presta um culto a Deus, você vai prestar um culto a deuses estranhos. Se você não presta o seu culto a Deus, se você não se dedica a Deus, se você não aplica o seu coração em buscar a Deus, você vai viver numa encruzilhada. Você vai ser norteado por muitas dúvidas, medo, insegurança. E Deus quer te trazer para junto dele. E quando você caminha com Deus, você tem uma certeza de que a tua fé, ela funciona. Você vai entender o que é ter uma fé eficaz e eficiente. Você vai entender o que é ter uma fé efetiva. Você vai entender o que é fé, como vem fé, como usar a fé, como renovar a sua fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então a fé nos faz enxergar aquilo que os nossos olhos físicos não enxergam. Então nós vamos chamar a existência as coisas que não são como se já fossem, porque nós queremos e precisamos viver o profético. Algo precisa mudar na minha vida, e eu sei o que precisa mudar na minha vida. Algo precisa mudar na tua vida, e você sabe o que precisa mudar na sua vida. Sabe este sentimento de descontentamento, tristeza, mágoa, amargura, rancor, desejo de vingança e tantos outros mais? São sementes que o inimigo planta na tua vida
para que você possa viver não o que o céu tem para você, mas o que o inferno tem para você. Semana passada nós aprendemos a respeito da figueira que estava plantada no meio da vinha. E o dono da propriedade chega e diz: eu procurei figo para comer e não encontrei. Corta a figueira. Aí o agricultor intercede e ele diz: me deixa cuidar da figueira durante 1 ano. E se ela não produzir frutos, que seja cortada e lançada no fogo. É interessante nós observarmos que existe uma revelação aqui, que quando o solo muda, vai haver colheita. O nosso coração é o solo, então este solo precisa mudar. Nós precisamos compreender o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. A tua consciência já te aponta. Eu não preciso falar e ninguém precisa falar. Olha o que está escrito em 1 de João capítulo 2, versículo 27. E a unção que dele recebestes está em vós, e não tendes necessidade de que outra pessoa vos ensine, ou que alguém vos ensine. Por quê? Muitas vezes você vai perguntar para alguém: o que é que você tem que fazer? Muitas vezes você não tem direcionamento para a tua vida, então você vai colocar a tua vida na mão de outra pessoa. E nós não podemos fazer dessa forma. Olha o que diz então: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas. Diga: a unção do Espírito em mim me dá sabedoria, discernimento, e me faz entender o que eu não entendi até agora, para eu viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas a unção que vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 14. Isso é muito importante, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Como é que eu sei quem é filho de Deus? É porque é espiritual, não é carnal. É porque tem domínio próprio, controle, equilíbrio. Não é descompensado. Eu sei que nós enfrentamos crises na nossa vida e muitas vezes a gente perde a cabeça. Mas eu estou dizendo para você que o Espírito Santo, quando tem liberdade de dirigir sua vida, muitas vezes ele vai dizer para você: se cale, não é hora de falar. Esta semana eu tive um atendimento, e era exatamente isso que nós discutíamos em gabinete, né, Janaína? Tem tempo de calar e tem tempo de falar. Muitas vezes você quer perder a calma, a paciência, aí vem os xingamentos, as ofensas, os palavrões, as pragas, as maldições. Mas quando nós andamos no Espírito, nós vamos nos conter. A palavra diz: andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Muitas vezes nós entramos numa discussão e perdemos, infelizmente. Magoamos a outra parte, ferimos quem nós amamos, gostamos e queremos bem. Por esta razão nós temos que ter sabedoria. E sabedoria não é falar bonito, não é construir uma frase de efeito, não é trazer um impacto temporário ou impressionar alguém. Não. Nós precisamos que a sabedoria de Deus permeie a nossa vida a ponto de sermos felizes com nós mesmos. Quanta gente pensa: se eu morrer hoje eu vou para o inferno, eu não estou andando na presença de Deus, eu estou fora da vontade do Senhor. Então você precisa ter paz de espírito no teu coração.
E é fácil. Você vai chegar hoje e dizer: Senhor, me dá sabedoria para eu me arrepender, para eu me posicionar, para eu ser diferente a partir de hoje, porque eu quero te agradar. Sabedoria é você saber que aquilo que você está fazendo vai trazer consequências para a sua vida. Sabedoria é você saber que aquilo que você está plantando, você vai colher. E se você não está gostando daquilo que você tem colhido, você precisa mudar a semente que você está plantando. E aprendemos hoje que quando você muda o solo, quando você muda o seu coração, a sua forma de receber as sementes que são plantadas, estamos aqui pregando a palavra de Deus, e esta palavra que eu vos digo, como pregou Jesus, é espírito e vida. Esta palavra, ela vai te transformar. Este é o poder do Evangelho, é de transformar você. Tudo aquilo que você quer ser, você vai se tornar, porque a palavra de Deus te empodera. E todo louvor, honra e glória vai ser para o nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que romper. Você não pode tropeçar sempre nas mesmas pedras e cair sempre nos mesmos buracos. O diabo não é criativo, ele prepara para você sempre as mesmas armadilhas. E quando você se dá conta, você está lá e reclama que está sozinho, abandonado, esquecido. Mas este foi um lugar que você mesmo escolheu para você. Porque quando nós nos aproximamos de Deus e vivemos com Ele, se tem uma coisa que não nos domina mais, é o sentimento de solidão, de abandono. A palavra diz: eu não te deixarei e nunca jamais te abandonarei. A palavra diz que ainda que uma mãe que amamenta a criança esqueça dela, Deus não vai esquecer dos seus filhos. A palavra diz que você é a menina dos olhos de Deus. A palavra diz que o teu nome está escrito na palma da mão de Deus, para que Ele não se esqueça de você. Sabe quando a gente amarra de repente alguma coisa no dedo, e você olha então naquela fita e lembra de algo que você precisa fazer? É isso que a palavra está dizendo, que o teu nome está escrito na palma das mãos de Deus. Não tem como Deus se esquecer de você, mas tem como nós nos esquecermos de Deus. O quanto é que Deus participa da nossa vida? Tem coisas que a gente sabe que ofende a Deus, aí você deixa Deus de fora da tua vida. Você muitas vezes se torna mais carnal, mundano, pecaminoso, do que propriamente santo, caminhando na presença de Deus. O que é andar em santidade? É estar separado, sem espiritualizar muito o termo, porque nós temos uma linguagem que é o evangeliquez, o nosso idioma, e a gente fala às vezes e outras pessoas não entendem. Então o que é a santificação? É você se separar do mundo, é você fazer esta diferenciação. E muitos querem ser aceitos no mundo. Muitos querem ser aceitos num grupo social. Muitos querem agradar a pessoas, porque tem necessidade de aceitação e de aprovação, por conta de um complexo de inferioridade, desvalor, autodepreciação, autocomiseração. Mas quando você está bem resolvido com você, quando você está bem resolvido com o seu Deus, você vai ter prazer de estar aqui. Quando Davi fala: e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ele está dizendo: o meu desejo é de morar dentro da casa de Deus. E a nossa situação é melhor do que a situação de Davi, porque a Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Nós temos uma igreja, um lugar consagrado ao Senhor, mas quando a gente vai embora, a gente tranca as portas, e Deus não fica preso aqui dentro. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que nós somos o templo, a arca, o santuário, a casa, a habitação, a morada do Deus vivo. Sabia que Ele mora dentro de você com toda a tua plenitude? Deus não pode estar mais perto de você do que Ele já está.
Ele está dentro de você. O problema da igreja dos nossos dias é que a igreja não tem consciência disso. Às vezes, por força de expressão, a gente diz: Senhor, vem. Ele já está. Muitas vezes a gente diz: Senhor, eu entro na tua presença, mas eu vivo na presença dele. Como que eu vou entrar? Só pode entrar quem saiu. Então, muitas vezes, nós temos alguns jargões, algumas frases, nos acostumamos a recitá-las. Muitas vezes nós dizemos que queremos Deus como se Deus não nos quisesse. Mas é importante você fazer essa declaração de amor, entendendo que não pode ser só poético e romântico. Você tem que ser sincero, honesto, verdadeiro, transparente. Sabe, o que é temor? É você compreender que aquilo que você fala tem um peso no reino espiritual. Se você quer dar um presente para Deus, o melhor presente que você pode entregar para Ele é o teu temor. É como você se comporta aqui dentro e o teu testemunho lá fora. A tua luz, ela precisa brilhar. E Jesus disse que a luz não pode ser colocada debaixo da mesa, ela tem que estar num lugar alto para poder refletir e iluminar. Então este é o papel da igreja. Nós precisamos levar revelação, luz para aqueles que andam em trevas. Nós precisamos ser o sal da terra. Nós precisamos ser a igreja que tempera, que dá gosto. Eu me lembro de um dia que eu comprei pãozinho para o café da manhã, e quando eu fui comer do pãozinho com muita vontade, o pão estava sem sal. O padeiro esqueceu de salgar o pão. Eu levei para a padaria e troquei por um pão que tinha sal. E quando eu cheguei lá, tinha uma fila, porque todos aqueles que compraram pão sem sal voltaram a devolver para comprar o pão com sal. Imagina só quantos de nós que somos pão sem sal, que não tem mais gosto para Deus. E Jesus disse que o sal insípido, o sal sem gosto, não vale para nada, a não ser jogado na terra e ser pisado. Então imagina você é mais do que uma cara bonita, você é mais do que esse talento que você é na área profissional, você é mais do que esse aluno prodígio do colégio, você é muito mais do que esse jogador habilidoso, você é muito mais do que o que você tem sido. Então é importante que você compreenda o que é que você está fazendo aqui, porque este é o princípio. O temor é o princípio da sabedoria. Eu não venho aqui buscar a homens, eu não venho aqui perder o meu tempo, eu não venho aqui porque não tenho algo mais importante para fazer, eu venho aqui porque eu tenho um compromisso com Deus. Dá para você entender isso? Eu venho aqui porque eu tenho um compromisso com Deus. E qual é o meu compromisso? É de me doar, de me entregar, de me sacrificar e de dizer: eu quero ter sede e fome dentro de mim, e uma sede, uma fome insaciável, porque eu quero mesmo mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua glória, mais da Tua unção, mais da Tua presença. O problema da igreja é que nos dias de hoje ela não tem mais temor. Então por conta disso falta reverência nos cultos. Então nós vemos por aí a nossa, graças a Deus, uma igreja mais comportada. Mas nós vamos em algumas igrejas onde, por exemplo, tem mais gente fora conversando, batendo papo, trocando ideia, contando piada, do que propriamente dentro da igreja. Eu me lembro que quando eu me converti, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração nesse sentido. E quando eu ia pregar, tinha sempre um grupo que estava acostumado a ficar no portão da igreja e não entendia o que era reverência,
não entendia o que era temor, não entendia para quem era o culto. E um dia eu pedi gentilmente para o diácono: por favor, peça para eles entrar, porque o culto vai começar. Aí tinha lá um rapaz que era muito rebelde. Esse rapaz, infelizmente, já morreu, e da pior forma possível. Foi muito triste o que aconteceu com ele anos depois, muitos anos depois. Mas ele servia a Deus dessa forma. A Bíblia diz assim: maldito aquele que buscar a Deus relaxadamente, ou maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente, negligentemente, fraudulentamente. Sabe, quando a gente vem para cá, você tem que chegar aqui e dizer: Deus, eu quero me apaixonar de novo, eu quero viver o primeiro amor, eu quero me sacrificar. Sabe o que é sacrifício? Você se arrumar antes para não chegar atrasado. Sabe o que é sacrifício? É você se disciplinar. E como é difícil a gente se disciplinar, porque para quase tudo na vida a gente já acostumou a fazer de qualquer jeito. Então a gente acha que vai chegar aqui e vai fazer para Deus de qualquer jeito, e nós não podemos fazer para Deus de qualquer jeito. Como diz lá em Malaquias: o meu culto tem que ser oferecido para Deus entendendo que Ele é grande Deus. Ele é um Deus de respostas. Ele é um Deus que vislumbra o testemunho do sincero. Então a disciplina é algo que nos custa. Por exemplo, orar todos os dias exige disciplina, sacrifício. Você tem que parar o que costumeiramente você faz. Em alguns casos a pessoa não faz nada, ela está acostumada a ter um tempo ósseo ou ocioso, e ela prefere não fazer nada do que pegar a sua Bíblia para ler, ter um encontro com Deus, pedir para Ele: revela a tua palavra ao meu coração. Sabe, o problema das igrejas hoje são igrejas cheias de pessoas vazias, pessoas que não leem mais a Bíblia, pessoas que não estudam mais a Bíblia, pessoas que não buscam mais a Deus na Bíblia. E preste atenção: buscar a Deus na Bíblia não é você fazer um voo panorâmico, rasante, ter ali só uma aventura. É você compreender que você precisa passar horas lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo, até que aquela palavra vai sair da sua mente, ela vai cair no teu espírito, no teu coração, e você vai compreender que a palavra de Deus é verdade, é real e poderosa para te alcançar e para mudar tudo o que precisa ser mudado à sua volta. Então nós precisamos aprender o que é meditar na palavra. Meditar de dia e de noite, como diz a palavra em Josué capítulo 1, versículo 8. Olha só a profundidade do que Deus ensinou para Josué. Moisés morre, e é interessante que Deus diz assim para Josué: Josué, Moisés está morto, Moisés é morto. Ou seja, a partir daqui para diante, você vai escrever uma nova história, como sucessor dele, mas não pode viver à sombra dele. Você precisa ter as suas próprias experiências, você precisa ter o seu próprio testemunho. E é este o nosso problema: nós caminhamos com Deus sem ter as nossas experiências e testemunhos com Deus. Quando alguém é abençoado, a gente diz: Deus, por que o Senhor abençoou aquela pessoa e não me abençoou? Por que o Senhor faz para aquela pessoa e o Senhor não faz para mim? Então aqui Deus está falando para Josué: Josué, anda neste princípio. E olha o que é que a palavra fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado. Olha a disciplina, que tenhas cuidado. Olha o temor, o princípio da sabedoria. A sabedoria é: vou fazer do meu jeito ou vou fazer do jeito de Deus? Saul fez do jeito dele, foi rejeitado como rei. Davi fez do jeito de Deus, tropeçou, pecou, sua mão foi contaminada com sangue, mas ele se arrependeu. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia.
Então Davi teve uma experiência profunda com Deus, e é por isso que a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo Deus. Nós precisamos ter pelo menos um pouco do coração de Davi, porque o nosso coração muitas vezes está tão entulhado com tantas coisas. Hoje é tão fácil se magoar, se chatear, se aborrecer, se ferir. Hoje nós somos hipersensíveis. Hoje nós somos melindrosos. A igreja hoje é Nutella. Imagina só, se vivêssemos o que é perseguição lá em outros países, onde pregar o evangelho tem como pena a prisão perpétua, tortura ou até mesmo a morte. Nós vivemos num país tão abençoado, onde nós podemos ter liberdade de servir e buscar a Deus, mas nós não fazemos isso. Sabe por quê? Porque o espírito do anticristo, ele já está operando na terra, e ele está agindo dentro da igreja, esfriando os irmãos. E muitos querem buscar a Deus, querem servir a Deus, querem ser melhores do que eram lá atrás, mas não conseguem. Então, para romper, vai precisar do temor, vai precisar da sabedoria, vai precisar do discernimento, vai precisar do poder, vai precisar da disciplina, porque o diabo não pode elevar a melhor sobre você. Quando você diz, chega, a minha vida vai mudar, e eu vivenciei isso na minha vida, chegou uma hora que eu disse, cansei, eu não quero mais ser um crente sem experiência, raso, superficial. Eu não quero ser um crente de fachada. Eu não quero ser apenas capa, simulacro, aparência. Eu quero e preciso ser essência. Chegou uma hora que eu entrei em crise comigo mesmo. Por quê? Porque eu sabia que Deus tinha poder para fazer, mas por que Deus não fazia na minha vida? É porque eu estava preso ali, aos meus achos, às minhas opiniões, as doutrinas que eu interpretava do meu jeito. Eu queria que Deus me abençoasse do jeito que eu era. A Bíblia diz, vinde como estais, mas não diz para você permanecer do jeito que você chegou. Então você precisa permitir que o Espírito Santo faça uma faxina em você. Você precisa permitir que o Espírito Santo te limpe, te purifique, te santifique. Porque caso contrário, você vai passar anos dentro de uma igreja sem mudança, sem transformação, sem frutos. E é muito triste, porque casamentos estão acabando, filhos estão se perdendo, o mundo está adotando, estão entrando para a criminalidade, marginalidade, bandidagem, estão entrando para o vício, para o tráfico, estão sendo adotados lá fora. Por quê? Porque não existe amor de Deus genuíno, legítimo, dentro das nossas casas. Família, nós vivemos algo que chamamos de família, mas não é família de verdade. Quanta briga, discussão, xingamentos, ofensas, muitas vezes partem até para as vias de fato, agressões, não só verbais, mas físicas. Então é hora da gente reavaliar nossa vida. Por quê? Porque a gente precisa ser feliz em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, porque outras pessoas estão de olho em nós, são da igreja, são de Deus, são crentes, mas nós não nos comportamos como filhos e filhas. A Bíblia diz que o povo de Deus perece, sofre, é destruído, porque falta conhecimento. Então nós precisamos buscar este conhecimento. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer o que está por detrás da verdade. Eu preciso saber o que está por detrás da letra preta impressa em papel branco. Jesus disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu quero receber de Deus o que Ele tem para me entregar. Mas para isso, eu preciso me oferecer,
como sacrifício vivo e agradável diante dele. Volta lá para Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que aqui diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos. Olha só, você vai fazer o teu caminho prosperar. E você diz, não é Deus? Quando você obedece o princípio de Deus, você vai ter colheita, vai ter resposta, vai ter resultado. Então farás prosperar o teu caminho e serás sucesso ou bem-sucedido. Tem gente que se ofende quando a gente fala de sucesso, porque eles têm uma visão de sucesso de acordo com os padrões do mundo. Mas Deus, ele tem prazer de fazer os seus filhos bem-sucedidos. E quem é que é bem-sucedido? É aquele que é sucesso. O que significa? É aquele que é abençoado nos seus caminhos, nas mais variadas áreas da tua vida. Irmãos, hoje nós gravamos uma mensagem e postamos. Nós temos um momento em que partilhamos a palavra com vocês, onde você pergunta e o pastor responde. Então ali nós falamos um pouco sobre isso, sobre a importância deste princípio que vai revolucionar a tua vida. Preste atenção, você pode estar buscando meios naturais, você pode estar buscando aquilo que está à tua disposição, que aparentemente brilha diante dos teus olhos. Toma cuidado para não te iludir, para não tomar conta do teu coração e roubar o lugar de Deus. Vocês precisam aprender o que é Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe o que significa? Dê prioridade para Deus. Ele não quer o segundo lugar, nem o terceiro. Ele só quer o primeiro. E muitas vezes, no primeiro lugar está o nosso ego, está o nosso eu. E a gente chega aqui e a gente diz, Deus, eu quero isso. Deus faz isso. Nós queremos dar ordem para Deus, como se Ele tivesse obrigação de nos obedecer. Agora, quando você chegar aqui, você diz, Deus, eu não mereço nada, mas eu recebo tudo de Ti. Porque quando você tem esta compreensão, você vai viver, não mérito, mas você vai viver a graça, que é o favor imerecido. Por mais que a gente faça, a gente nunca vai conseguir alcançar aquele padrão, onde Deus vai dizer, você é merecedor de fato. Então, quando você chega aqui, você diz, Deus, eu sou teu filho, e eu sei que sou filho amado. Faz como João fez na Bíblia. Ninguém diz que ele era filho amado, ele mesmo se nomeou como filho amado. Já imaginou você se sentir tão amado por Deus, a ponto de você transbordar esse amor e de levar essa influência a tantas pessoas que precisam conhecer o amor de Deus, o amor do Pai? Você precisa ter uma experiência real com Ele, profunda, estreita, particular, pessoal. Não dá para a gente chegar aqui como a gente faz sempre. Não tem reverência, falta temor, sem sabedoria. O culto parece uma reunião normal, corriqueira. Falta comprometimento, entrega, posicionamento, disciplina, constância, determinação. Sabe por quê? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Você tem que estar dentre estes poucos de Deus. Significa que são os selecionados. Ele te escolheu, Ele te achou, Ele te encontrou.
esse pouco representa muito. E eu me recuso a aceitar que o inferno vai ter mais gente do que no céu. Ah, mas pastor, peraí, a porta é estreita do céu. A porta do inferno é larga. É por isso que nós crentes estamos entrando nesse tempo que antecede o grande avivamento que vai ser derramado sobre todo o planeta. Mas eu acredito que ele pode nascer do Brasil, que Deus vai levantar no Brasil uma igreja avivada, que é uma igreja sem placa, é a igreja daqueles que são sinceros e que vão se consumir, vão queimar para Deus. Se você não tem orado mais, volte a orar, e vai chegar uma hora que o Espírito Santo, ele vai te levar a orar por mais tempo. Foi assim que aconteceu comigo. Eu também não gostava de orar. A maior parte dos crentes não gostam, e eles dizem assim: eu não tenho tempo. É a desculpa. Sabe por que que a pessoa não ora? É porque ela não gosta de orar, é porque ela não se identifica com este relacionamento com Deus. E se ele não tiver relacionamento com Deus, ele está perdendo tempo em dizer que é o que não é. Então você começa a orar e faz isso de forma regrada, até que você volta a queimar, latejar, ferver, arder, e você vai querer mais, e você vai querer mais, e você vai querer mais. Aí você vai conhecer um pouquinho do céu. Aí o Senhor vai te mostrar um pouquinho do céu. E para nós esse pouco já é o suficiente. Você vai pensar assim: eu não posso trocar Deus pelo mundo, eu não posso trocar Deus pelo pecado, eu não posso trocar Deus por uma aventura. Não é porque você não quer, você não vai ficar mais brigando com a tua carne, a carne quer, você, teu espírito não quer. Você vai dizer: não, é porque eu estou apaixonado. Pergunta para o marido apaixonado se ele trai a mulher dele. Pergunta para uma mulher apaixonada se ela trai o marido dela. Não. Tem maridos mais bonitos, mais cheirosos, mais inteligentes, mais ricos, mais tudo de bom, mas ela está feliz com Ivan. Vocês entenderam isso? Tem mulheres mais bonitas, mais cheirosas, mais elegantes, mais tudo, mas ele é apaixonado, ele é louco por você. É só você. Aí com Deus é assim: qualquer coisa que acontece, a pessoa troca. Hoje ela está aqui no altar, louvando, adorando. Amanhã está num boteco, tocando para o mundo, bebendo cajibrina, a serva. E a gente acha: não, isso não tem problema. Deus nos separou. Quem quiser fazer, que faça. Mas você vai estar marcado pelo primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volte ao primeiro amor e volte a praticar as primeiras obras. Olha o exercício. Quando você volta para a igreja, você diz assim: pastor, o que eu vou fazer? Pastor, deixa eu servir. Pastor, eu quero ser uma bênção para o Senhor. E como você é uma bênção para o Senhor? Na vida do teu irmão. Aí você vai voltar ao primeiro amor. Você vai começar a se comprometer, você vai começar a se dedicar, você vai começar a ser responsável de novo, você vai começar a derramar amor. Tudo que Deus quer é que a sua igreja compreenda isso. Aí você vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia. Tem irmão que diz: pastor, só deu lá o plano de leitura
para a gente ler. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu começo a ler, eu não paro mais. Antes eu gostava de ler romance, ficção. Agora, pastor, eu começo a ler a Bíblia, parece que eu estou lá no meio da história, pastor. E de repente eu me identifico, eu lembro de algo que o senhor pregou, de algo que eu estudei, de algo que eu ouvi. Está acontecendo um negócio muito louco na minha vida. Aí a vozinha disse assim: cuidado, meu filho, porque quem lê muito a Bíblia fica louco. Isso é antigo. Você sabia que isso foi criado lá atrás para frear a igreja? Porque só o clero podia estudar a Bíblia. Só o clero. As pessoas não podiam estudar a Bíblia, não podiam nem ter uma Bíblia. Mas quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai se apaixonar pelo Senhor, mais você vai querer Deus em você. Olha só, você não pode amar mais a Deus do que a sua palavra, porque Deus e a sua palavra são um. Quando eu ligo para você, você diz: oi pastor, tudo bem? Você já me conhece por conta da minha voz. Então, eu e a minha voz, eu e a minha palavra somos um. Deus e a sua palavra são um. Você não pode amar mais a Deus do que ama a Bíblia. Então você precisa começar a amar a Bíblia, para depois amar a Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece a Bíblia, não conhece a Deus, e quem não conhece a Deus, não vai conhecer o poder de Deus. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos ficar em pé, tem alguns irmãos com sono. Quem está com bebezinho pode ficar sentado. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, tu tens liberdade de andar entre nós. Tu tens liberdade de fazer cair sobre este lugar da tua garoa santa. Tu podes nos tocar no mais íntimo do nosso coração. Tu podes falar conosco, porque nesse momento a nossa alma se cala. Fala que o teu servo ouve. Nós nos aquietamos, porque diz a tua palavra: aquietai-vos, aquietai-vos, e vereis que eu sou Deus. Pai, manifesta a tua glória aqui nesta noite, manifesta a tua unção aqui nesta noite. Venha nos tocar, venha nos quebrantar, nos esmiuçar, nos despedaçar, nos tornar em pó. Corre calababahachori andalabaçu. O recai malahachá nas torrequei nasceri balabaçu. O recandarialabahachuri andalanaiaçá. O requeiri andalanahachá. Diga comigo assim: Deus, obrigado porque o teu Espírito me atraiu. Sou grato porque fui escolhido, porque fui chamado, porque fui eleito. Obrigado porque faço parte da tua família, da igreja, da videira verdadeira. Obrigado porque eu ouço a tua voz, porque eu discerno quando o Senhor fala comigo, porque eu identifico o teu mover na minha vida. Eu quero, Senhor, ter uma experiência real contigo. Faz na minha vida o que até hoje eu não permiti que fosse feito. Eu quero te dar liberdade. Eu quero dizer: entra, Senhor, cumpre o teu querer, cumpre o teu propósito, cumpre a tua vontade. Muda, Senhor, a minha mente, a inclinação do meu coração. Eu quero andar em retidão e justiça. Eu quero viver em santidade. Eu quero andar, Senhor, com temor. Me revela
porque somente andando em temor eu posso te glorificar de verdade, exaltar e bendizer, em nome de Jesus. Eu gostaria que você tivesse um momento seu com Deus. Eu gostaria que você falasse com Ele. Mas não é para você manifestar agora a tua aflição por conta de alguma coisa que você precisa receber dele, mas eu gostaria que fosse assim uma oração onde você vai se doar, vai se consertar, vai pedir perdão, vai se posicionar, porque você precisa alinhar a tua vida, o teu coração, para que as coisas mudem. Preste atenção, muitas vezes o céu está de bronze, muitas vezes a porta está trancada e o caminho está obstruído por conta deste pecado oculto, secreto, de estimação. Você pensa que ninguém sabe, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele te conhece, e isso te traz maldição, e as coisas vão afunilando, e você só vai perdendo. Então agora é um momento onde você vai conversar com Deus, deixa o Espírito Santo te conduzir nessa oração, deixa o Espírito Santo te quebrantar. Se você quiser chorar, chora. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. É você e Deus agora. É você e Deus agora. Oh, eu quero mais, 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 eu quero mais de ti. Eu quero mais, 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 eu quero mais de ti. Mais uma vez, ora, Eu quero fala com Deus. mais, eu quero mais, Ele está te ouvindo, eu quero mais, Ele vai te eu quero atender. mais, Oh, eu quero recalababachalabaço. mais de ti. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo, mostra a tua glória. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo, mostra a tua glória. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Aleluia. Diga assim comigo: obrigado, Senhor. Elas também estão aí para receber oração ou só como obreiras mesmo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abraça essa pessoa que está perto de você. Abraça essa irmã. Compartilha dessa unção. Abraça esse irmão. Vamos voltar para o nosso lugar, em nome de Jesus.